Bom dia, bom dia. Estou eu aqui para falar um pouquinho a respeito aí do 12/12, né? Um dia tão polêmico para nós aqui, Brasil, né? Enfim, o que representa aí esse dia? Que muitos vão falar aí a respeito de astrológico, né? Eu vou falar só numericamente. E o que representa, né, esses números ou essas frequências. 12/12 de 2022, né? Se eu somar 1 mais 2 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, vai dar 12, né? Então, hoje é dia 12/12, mas a soma também é 12, né? Isso é interessante, porque o que representa o 12? 12 representa a trindade divina, né? Seria o 1, a energia do masculino, 2, a energia do feminino, 3, o filho ou a criação, né? A energia da criação, a energia da comunicação, né? Da boa nova, das ideias, né? O 3 comunica a boa nova, ele traz, né, a informação quando se está conectado. Você traz aí as ideias, as informações, né, para que sejam concretizadas ou manifestadas aqui, né, neste plano. O 3, o que representa o 3? 3 fala de alegria, fala das ideias, da criatividade, da criação, fala da comunicação, né? Não adianta eu ficar só no reino das ideias e não descer com a informação, porque eu nunca vou concretizar, né? Então, se fica só aqui, né? A gente está vendo isso aí, se a gente fica só aqui, no reino das ideias, isso vai frustrando, trazendo uma energia de frustração, de depressão, de tristeza, que é exatamente a onda oposta do que seria o 3, que é alegria, leveza, comunicação, amigos, o social, festa, né? Da boemia, os artistas, né? O número da arte, enfim. Mas se aquilo que almeja ou que tem aqui como ideia não é visto no concreto, isso pode tender a levar para uma energia um tanto quanto depressiva, né, de tristeza, de peso, né, é exatamente o oposto do que seria ela no seu aspecto positivo, né, vibrante. O 3, né, se eu for olhar em termos de tarô, é a sacerdotisa, o feminino aí, mas que trabalha aí 3 aspectos: sabedoria, discernimento e idealismo, né? O 3 aí, no tarô, é o símbolo da palavra, né? É essa comunicação, eu tenho que expressar, né? Comunicar, né? Mas tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, né? Porque senão não adianta nada, senão fica só no reino do idealismo, a coisa não baixa, né? O 12, se eu for olhar no tarô também, é aquele símbolo do enforcado, né? O ser pendurado por um pé, né? De cabeça para baixo. E aí eu fui olhar lá, né, o que representa, né, o símbolo no tarô. Então, é o autossacrifício, né, abrir mão de algo concreto para poder atingir algo muito maior. Então, é como se fosse uma visão um pouco mais espiritual, tá? Para que haja uma mudança de vida,
para que haja uma abertura, tá? Para uma visão de mundo. E é um olhar sobre outra perspectiva. Em vez de estar olhando aqui em pé, eu estou olhando de cabeça para baixo, né? Vendo o mundo sobre outra perspectiva para haver aí uma abertura, né? Olhando por outros ângulos a mesma situação, tá? E essa coisa de abrir mão de algo que está aqui concreto para poder atingir algo muito maior, tá? Então, esse é o 12. O que numericamente, então, 12? Ele, no fundo, é um 3, então fala aí da criatividade, né? Da alegria, das ideias, da comunicação que tem que ser feita, né? Mas ele vem de um 12, então tem informações diferentes aí dentro desse 3. Esse 3, ele precisa ter atitude, ele precisa dar o primeiro passo, abrir o caminho, né? Ele precisa liberar todo o potencial que o 1 tem, né? Essa força do masculino, que é quem abre o caminho, quem vai à frente, né? Imagina, no meio do mato, tem aquele que vai lá abrindo a picada, abrindo a estrada, né? É essa energia do 1, tá? Do lado tá o 2, quer dizer, o 1 também representando o masculino, é muita questão do conhecimento, mais a nível aqui, concreto. E aí ao lado está o feminino, que é o quê? A energia de acolhimento, de mais flexibilidade, sabe? Tem que ter molejo, tem que ter jogo de cintura para lidar com as situações, tem que ter diplomacia, sabedoria para lidar com as situações ali, não ir pelas emoções, porque se for só pelas emoções pode não, aí o discernimento vai embora, né? Porque aí a pessoa vai no rompante em vez de ir de forma a, com sabedoria, saber lidar com as situações, com acolhimento, para que haja então uma ação consciente, né? Para que essa expansão que o 2 ele expande, tá? A potência do 1. Então, para que haja essa expansão dessa potência, tem que ter jeito. Isso é a energia do feminino. Tem que ter uma outra forma de agir. Em vez de ser rígido, pá, que é do 1, o 2 não. Ele vai, sabe, com outra forma para se atingir a mesma informação. Né? Chegando então a esse 3 aí, que é a comunicação, que é colocar, é o resultado, né? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser a comunicação? Qual vai ser aquilo que foi idealizado e que vai ser agora levado a ser comunicado, né? Então, tanto o dia, que seria a essência de hoje, a alma desse dia, é 12, quanto o mês também é 12, que representa mais a nível social para todo mundo, né? Então, tá aí trazendo, tá? Tanto interno quanto externo também representa interno e externo iguais, transparentes. Então, é uma energia que tá aí, tá? Que precisa ser comunicado, é uma informação que precisa ser comunicada. Se eu somo dia e mês, dá 24, né? 24, eu brinco que 24, se eu somo é de 6, né? 2 e 4 é 6. É aquele voltar para casa em busca do amor, né? Voltar, o que representa isso? Voltar para aquele lugar que é o lar, voltar para aquele espaço de harmonia, de beleza, né? Voltar para a família, porque 6 representa a família, né? O clã. Então, é como se a soma de mês hoje tivesse trazendo esse potencial de retorno, né, para o lar,
né? A palavra lar dá 6. Quer dizer, então é voltar para esse lar, para esse aconchego, para esse lugar de paz, onde você chega e você pode relaxar porque você está ali, sabe? Naquele ambiente que te acalma, né? O 6 também fala de responsabilidade, ética e valores, né? Isso tudo eu estou falando dentro da harmonia, porque se não tiver em harmonia, pode ser a tirania, obsessores, ditadores, que vão ditar o que você pode e o que você não pode fazer dentro do seu lar, ok? Então, esse potencial aí precisa de sabedoria e precisa de estar firme, ter alicerce. A coisa não pode ser construída em castelos de areia, porque senão cai tudo, desmorona, né? Então eu preciso de ter um alicerce firme. Eu tenho que ter sabedoria, ação consciente, ter flexibilidade, jogo de cintura para lidar com as situações, mas eu tenho que estar alicerçado. Os 4 pilares têm que estar agindo para poder sustentar tudo e não desmoronar, né? Não ruir a situação, tá? Com muita responsabilidade, com muita ética e com os valores corretos para que a ação então possa acontecer. Como eu já falei, esse ano 2022, o dom desse ano é 22, né? Que seria o quê? Para todos no planeta, construir um novo mundo sobre novas bases. Trazer um novo nível de consciência com muito mais sabedoria, né? Com muito mais consciência, né? Criar uma estrutura aí, não egoisticamente, mas realmente para todo mundo, com outros valores, verdadeiramente, né? A frequência de apoio desse dia para que a tarefa desse dia seja realizada dá 34, que dá 7. Eu achei interessante porque 7 fala de fé, né? A própria palavra, a carta do tarô, a 12, né? Que fala aí do enforcado, né? Tá de pendurado, né? De cabeça para baixo, ele fala de fé e aspiração espiritual. O 7 é aquele que mergulha internamente para buscar dentro de si as respostas fundamentais. É aquele que busca a perfeição, ele busca, né? O que tem que tomar cuidado é de não ficar buscando perfeição demais e não agir de forma nenhuma, né? A gente precisa de alguma forma agir, né? Então, esse 7 aí, ele precisa de leveza, alegria, de comunicação, das ideias, e ao mesmo tempo ele tem que estar alicerçado. Ele tem que estar, tanto a parte espiritual quanto a parte material, tem que estar em equilíbrio, para que esse 7, então, ele realmente faça o mergulho necessário e ele tenha fé suficiente nele mesmo e em todo o conhecimento para que a situação possa caminhar. Agora, o que eu acho interessante é que a palavra vida dá 12. Né? Dentro da numerologia que eu utilizo, que é diferente da tabela pitagórica. A palavra vida dá 12. Né? Hoje o dia é 12, o mês é 12, a soma total dia, mês e ano dá 12. Né? Então, a palavra vida. Então, tá aí, ó, dando uma cutucada na vida, abrindo esse portal para a vida. Né? Mas se não abre para a vida, pode abrir para o quê? Qual que é o contrário? Aí, a morte, né? Vida e morte. A morte, se eu somo,
dá 22. Olha o dom desse ano, 22, né? Então aí, vida e morte, né? Severina. Morte e vida severina, né? Não tem aí? Pois é. A palavra morte dá 22, que é o dom desse ano, mas a morte significa, vamos lá no tarô, a morte significa a morte física? Não. A transformação necessária para que aconteça uma transformação, né? A carta da morte no tarô é a carta 13, né? Você vê que hoje é dia 12, então a carta 12 é o enforcado. Que a pessoa estando pendurada de cabeça para baixo, enforcada, significa o quê? Que ela vai morrer, né? Aí a carta seguinte, qual é? A 13, que é o quê? A morte. Então, representa-se a continuidade, estava enforcado e morre. Ou representa uma nova visão e a transubstanciação ou a transformação necessária para que haja essa mudança, para que haja verdadeiramente uma metamorfose, para que a gente possa abrir as asas e voar, né? E a palavra então morte e vida somadas dá 34, que é exatamente o ponto de apoio do dia de hoje. Então nós estamos entre a vida e a morte. Olha que coisa interessante, né? A vida como o lado espiritual, a morte aí como que dá 4 no final, né? A vida dá 3 no final e a morte dá 4 no final, quer dizer, entre o espiritual e o material. E tudo aquilo que precisa de ser metamorfoseado para que a gente verdadeiramente consiga fazer não só esse mergulho, mas como caminhe em direção a algo mais pleno, né, com muita fé, para que a tarefa do dia de hoje possa ser resolvida, que também é 12, que dá 3, né? Então hoje é necessário que haja comunicação, é necessário que haja atitude, é necessário que haja sabedoria, né, consciência, né, para que essa informação, essa ação possa, né, essa atitude possa expandir, né, e ser comunicada, né? A soma total aqui daria um 46, que dá 10, que dá 1, quer dizer, trazendo aí um novo início, uma nova liderança, com um novo olhar, né, com outro caminhar aí chegando, né? Então a gente precisa estar firme, né? E precisa abrir mão de tudo aquilo que não serve, abrir mão de tudo que está limitando toda essa história de caminhar para que haja verdadeiramente esse novo possa atuar aí com mais consciência, com mais alegria, com mais leveza, né? Enfim, é isso aí, né? Vamos ver, diante de tanta loucura que a gente está vivendo aí esses dias, o que está vindo por aí, né? O que está vindo por aí. Então é isso. Um beijo para todo mundo, um dia abençoado, né, para todos nós, tá bom? E vamos caminhando junto. Beijo.